Fala galera conectada aqui no nosso canal Fúria Rubro-Negra. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui em nosso canal e agora vamos trazer aqui os comentaristas da Jovem Pan Esportes falando do clássico que está para acontecer no final de semana entre Flamengo e Fluminense. E nesse vídeo, comentarista aí Mauro César falando do jejum de gols de Gabigol e que possivelmente o nosso novo camisa 10 pode ficar de fora dessa partida. Mas antes, deixe o seu like e se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho. Mauro, o Fluminense foi bem, Flamengo nem tanto no meio de semana. Vai ter algum impacto na decisão no Rio, do seu modo de entender? Eu acho que não tem muito impacto, porque assim, tá 2-0 pro Flamengo, né? Qual impacto pode ter no jogo? O Fluminense ganhou na primeira rodada. Se fosse assim, a última rodada, o Flamengo foi eliminado da Libertadores, o Fluminense classificou, aí você tem um impacto, né? De uma eliminação. 2 gols de diferença da Fluminense, é isso? Não, tem que fazer 3. 2 vai pênalti. 2 pênaltis. Não tem vantagem. Não existe vantagem para nenhum dos dois. Então o Fluminense tem que fazer 3-0 ou 2-0 para levar, ou 3-1, enfim, para levar a decisão para os pênaltis. Então eu acho que o que vai acontecer é que o Fluminense, que jogou com praticamente todos os mesmos jogadores que jogaram no sábado e que vão jogar domingo, só não vai jogar o Samuel Xavier. Ele colocou o Alexandre no meio, no lugar do Martinelli, que está machucado. Não sei se vai estar em condições até o domingo. E o Marcelo jogou no lado esquerdo ali. Eu acho que ele vai tentar colocar o Marcelo para ter um time mais agressivo, mais criativo, que ele tem que atacar, tem que fazer os gols, né? Eu imagino que vai ter um Fluminense em cima do Flamengo no começo do jogo, buscando logo diminuir essa desvantagem. E imagino o Flamengo, talvez, provavelmente com o mesmo time do sábado passado, até para ter um time de velocidade, né? Para tentar jogar de forma mais reativa. É o que eu estou imaginando. Isso pode significar o Gabigol fora do time novamente, pelo menos do time titular. O Gabigol que não faz um gol há 8 partidas, né? Não faz um gol, não dá assistência. 8 jogos ele não consegue participar de nenhuma jogada de gol. Mas não consigo imaginar que impacto pode ter no jogo. Tem torcida, aquela falação, o Vitor Pereira tem que ir embora, aquelas coisas de sempre que a gente está careca de escutar, careca de ouvir, tudo, algumas análises absolutamente rasas, aquela coisa não serve, 3 zagueiros não pode, essas bobagens que o pessoal fala por aí, sem nenhuma base. Porra, Mauro, a moral, o cara tá passando da hora já, né? Científica, nenhuma análise mais detalhada do jogo em si. Mas no meio de semana, sim, o Flamengo arrumou um problema, porque perdeu para um time fraco, uma vergonha aquela atuação e o resultado. E o Fluminense cumpriu o papel dele, vencendo uma equipe que também é a mais fraca do grupo. Mas foi lá, ganhou no Peru, fez 3 pontos e teve a sua relevância, porque o River Plate perdeu, né, na estreia, jogando lá na Bolívia para o Strongest. Então ele assumiu aí uma posição de vantagem sobre o River Plate, eu pensando aqui nos dois brigando pela liderança da chave, que eu acho que os dois vão se classificar. O Fluminense se classifica junto com o River, como o Flamengo vai se classificar provavelmente junto com o Racing na sua chave, né? São chaves que, não, na minha opinião, não tem uma terceira força. O time boliviano não sei se vai conseguir. Faz pontos em casa, mas e fora? Geralmente perdem. A não ser que surpreenda e consiga arrancar ponto do River ou do Fluminense, no Rio ou na Argentina. Aí, vencendo em casa, muda de figura. Mas a priori, acho que os dois devem avançar. Você falou da ineficiência do Gabigol nos últimos jogos. X9 também anda ineficiente. É um bom momento para ele aparecer. Férias, me parece. Semana Santa, mano. Feriadão. Mas será que agora ele não está aguardando uma grande tacada? Eu acho que o X9... O Flávio falou que quando o X9 volta, sempre volta com a tacada. Aí volta forte, aí volta mais. Com retorno. Ele ou eles, né? Não sei se é um só, né? Talvez seja uma equipe de observadores com... Uma rede de espiões. Isso. E esses personagens que eles deram uma recuada porque a chapa ficou mais quente, então é um recuo estratégico, né? Vão ficar quietinho aqui, se finge de morto. A qualquer momento eles reaparecem. Qual é o nome daquela rede de espionagem russa que tinha na KGB, né? KGB, tem a PID em Portugal. Agora, eu acho que VP aprendeu a trabalhar com contra-informação. Então, por exemplo, surpreende em cima da hora com o Gabigol no banco. X9 te dei um drible. Porque aí não deu tempo. Mas o X9 está mais ligado também. Mas agora precisa ver se o VP não está preparando outra também, né, Flávio? Alguma coisa assim do arco da vida. Mas o Mauro falou, fora a vantagem dos gols, as duas equipes, nenhuma das duas ficou no Rio. As Você duas não gosta viajaram. de ser interrompido, mas vou dar uma de pilhado aqui. Vamos para o intervalinho na rádio e a gente já volta. Mas continuamos no YouTube, tá? Vai em frente na rádio, AM 620 FM 76.7. Fala, grande Vamp. Eu tô falando assim, as duas equipes chegam de viagem, né? Uma vez do Equador, outra vez do Peru. Ninguém ficou no Rio de Janeiro. Só que o Flamengo tem uma vantagem de 2, né? É isso aí. Essa vantagem, com o time gols é muita muita coisa. coisa.
O Flamengo já seria favorito no 0x0, no meu modo de entender. Tem mais elenco. Pra mim, 2x0 não é grande vantagem não, tá? Pra mim é pouca coisa, porque o Fluminense no início de jogo vai pra cima do Flamengo e vai fazer uma pressão absurda. E isso é capaz ainda de desesperar os jogadores do Flamengo, do jeito que eles andam jogando. Né? Mas tem... Tô lembrando da frase, 2x0 é um placar perigoso. Pra quem tem contra, né? Perigosinho pro Fluminense. Isso. Eu tô lembrando disso. Eu acho uma vantagem larga. O cara fala que 2x0 é perigoso e 1x0 é tranquilo. Eu não acho. 2x0 essa matemática. É impressionante. 2x0 é um perigo, 1x0 não é. É uma vantagem muito grande, né? Seria muito diferente se fosse um adversário sem importância, mas é uma vantagem muito grande. Até o Palmeiras está em dificuldade, foi 2x1. Imagine o Fluminense que foi 2x0 e não é com a Água Santa, é com o Flamengo. É isso que eu tô falando. No Maracanã, não, esse jogo será no Afeganistão. Você pode até. Vai ter as duas torcidas, pode até aquela encontrar confusão, o Ministério Público não proibiu, Não, 2 torcidas, normal. Normal, os ingressos estão até vendidos. Eu acho o seguinte, eu acho que vai ser um jogão, cara. Eu estou falando isso desde quando ficou definido. Né? Acho que vai ser um jogão. Acho que o Fluminense tem 1000 motivações. Assim, já pensou o tamanho de uma virada para cima do Flamengo dentro do Maracanã? Agora vamos ver o outro lado. Imagine o Flamengo tomando essa virada. Então é impensável para os dois lados, sabe? Eu acho que esse jogo tem um tempero imperdível. Eu acho que muito legal. O clima, a situação, o cenário. Você imagina se o Fluminense ganhar? O ano passado, quando ganharam, eles saíram cantando aquela musiquinha do Silvio Santos, né? Sorria, sorria. É tempo de sorrir, sorria. Sorria pra Chuchu, o campeão flui, o resto eu não lembro. Imagina se ganhar. Esse clima. Nossa, se ganhar, filho, a vitória do Fluminense Fluminense de verdade. na Libertadores e a derrota do Flamengo. Esse grupo tem uma pegadinha, mas tudo bem. Não, eu tô falando assim, pro jogo de domingo, a vitória do Fluminense. Deu um tempero total. Dá uma confiança total. O estádio vai estar dividido. Eu aposto que antes de começar o jogo, a torcida do Fluminense vai começar a cantar. Fica, Vitor Pereira. Vai ter um monte de ingredientes. Vai ter. Pra mim vai dar fumaça dentro de campo. Vai dar fumaça entre os jogadores. Inclusive cantaram isso num programa de televisão. E vai dar aqui, porrada também durante o jogo. Cantaram Agora, fica VP. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui pra nós. Passa para a rádio também. A 76,7. 76,7. Vai estar voltando. Bomba, que tá faltando. Estamos já voltando, aí já voltamos na 76,7 também, voando. Já, né? Voando. Voltamos para. Então, Vamp, voltamos para a rádio também, para a M620, para 76,7 FM. Antes que você diga, mas o que é 76,7? É uma nova frequência. Os rádios mais modernos, dos carros mais novos, já saem com essa frequência. Vai lá que vale a pena. É o som que você tem na M620, só que com potencial gigantesco. Tem uma M620, continua, e a 76,7 FM, sensacional. Qual a pergunta que você ia fazer, Vamp? Por exemplo, você que gosta, que ele fica... modo vagabundo dizer cínico, né? Que nem você, seu pai. O professor Vanderlei, depois a gente vai chegar no Palmeiras, ele torceu para que desse isso aqui, masoquista, tem um monte de coisa. O Fluminense vence o jogo, o Fluminense vence o jogo de 1x0. Como será a comemoração? Se o Fluminense vencer o jogo de 1x0, o Flamengo é campeão. É campeão. Como será essa comemoração diante da sua torcida do Maracanã? Claro. Todo mundo. Como estará o Vitor Pereira? Não vai ficar legal, não, tá? Diante da torcida. Eu acho que ele ganhando ou perdendo, eu acho que ele vai ser demitido essa semana. Ganhando ou perdendo. Porque eu acho que a diretoria do Flamengo não vai pôr a Libertadores em xeque. Se já perdeu pra esse timinho aí no primeiro jogo, velho. Sei lá, eu tenho minhas dúvidas que ele continua depois desse jogo contra o Fluminense. O Fluminense fica com mais vitórias. O Fluminense precisa ganhar o jogo. Mas aí é que eu estou pendendo para o que disse o Vampeta, porque 1x0 Fluminense. Você vê a situação do Flamengo. Não basta vencer. Tem que convencer. Esse é o detalhe. Esse é isso que ele falou. Né? A torcida do Flamengo está acostumada com isso. Não, sabe por quê? Muito sério. Não basta só a volta olímpica. Olha bem, isso, professor, que o senhor está falando. Porque, quando o Rogério Ceni, a gente lembra aqui aquela última rodada do Brasileiro, que o Gabigol pega o celular, senta no banco do Morumbi,
para ficar olhando Jogo do Internacional. que não acabou. Com a derrota, o Flamengo é campeão. Mas aí falaram que o trabalho do Rogério Ceni não era bom. 2 meses depois mandaram o Rogério Ceni embora, né? O Dorival é campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil. Não quiseram renovar, segundo foi porque o futebol... o time não sei, bom, não. então. Que tem que jogar bem e ganhar. Que eu só vejo um time no mundo que joga bem e ganha, que é o time do Guardiola. O Klopp tinha 2 temporadas atrás, o Liverpool também. Hoje não vejo ninguém. Até o Real Madrid foi campeão europeu, o atual tomou um vareio na final, o melhor foi o Portugal, né? Imagina só 1-0 Fluminense. Como seria o Vitor Pereira na segunda-feira? Você acha que fica? Vocês acham que fica? Difícil. Não, acho que fica pelo título, né? Agora, uma situação foi colocada aqui. Você, como nem se ganhar, ele importante fica. jogador, campeão do mundo e tal, está sentado no banco de reservas, Gabigol. Aí o Fluminense faz 1-0, 2-0. O Vitor Pereira olha para ele e fala: entra, meu garoto. E aí? Ai, vai arrumar. Ó, se sair com a cavalaria igual e der errado. Ó, o que é bom que o Mauro falou aqui, que ele é maluco, não tá aí pra nada, pra ninguém, ele vai nas convicções dele mesmo. Mas uma final de campeonato, pelo que o Flamengo perdeu na temporada. Perdeu o Mundial de Clubes, perdeu as 2 Entrar Supercopas. com o Gabigol no O banco. principal jogador e não começar. Tudo bem, tem 8 jogos que não faz gol, não sei o quê. tudo bem, é. Mas vai começar a ser um Gabigol no. Uma Cara, decisão, já é um cara que desmanchou faz o time gol, né? todinho, velho. Mas não tá fazendo agora, Não, mas precisa faz ter gol. Conversar com o Matheus França. E tem mais uma outra que coisa admitir que precisa importante. ter peito, O né, cara Flávio? precisa ter Precisa ter moral peito. para fazer gol. O cara precisa estar com força. Lógico. O técnico tem que falar: cara, você é o meu cara. Pô, o cara tá no banco, pô. É difícil. Um cara que não tá acostumado a ser banco. Pô, estamos falando de um dos maiores artilheiros do Brasil. O maior ídolo do Flamengo, muita gente, depois do Zico, o maior ídolo do Brasil. O cara tá no banco. Que moral ele pode ter? Porque Difícil fazer gol, você né? tem 2 situações. Por exemplo, a gente pega o caso do Luan no Corinthians, né? O Corinthians tá louco pra ver o que resolve com o Luan. Empresta, sai, mas. Louco pra aparecer um interessado. Mas sabe que vai ter um prejuízo ali até o final do contrato de quase 15 milhões. Pelo que ele ganha, até terminar o contrato. O Vitor Pereira está sentado em cima de uma multa de 18 milhões, se eu não me engano. Acho que é mais ou menos isso. 18 milhões. Mas tá bom, segunda-feira se me mandar. Você viu que o Domenech entrou na gente e falou: ó, tá me devendo, tem que mandar. O cara vai sentar em cima do contrato. A informação: o Gabigol é o 7º jogador na história do futebol brasileiro a fazer mais gols em finais. 14 pelo Flamengo, do futebol mundial. 14 gols pelo Flamengo e 1 pelo Santos. 15 gols total em finais. O 7º jogador do mundo a fazer mais gols em decisões. que isso não... Aí o Fábio Piperno, o Flávio, VP, bota ele no banco. Você acha que essa conversa que você está tendo não está tendo lá no Flamengo? Nos corredores do Flamengo? Hoje, sexta-feira, os caras Eu acho que está tendo essa conversa. Não, e ele deve saber, ele não é dos mais humildes, ele deve estar falando: ó, tudo bem, não quer que eu jogue, eu não jogo, mas, né? Tem nos bastidores, na mesa e na Deve janta tá já, tendo os caras na bafafá janta, no lá lanche, um vai no entre quarto a do outro. diretoria lá. E isso de começar, sabe, meu Flávio? Rapaz, esse cara é maluco. O Everton Ribeiro vai no quarto do Gabigol. Tem? Não sei se o Rasca ele tá pronto para jogar também. Acho que vai poupar. Não, ainda não. Né? Ainda Mas não. tem a conversa sim. Tem a conversa da pessoa. Eu acho que ele vai sair com o mesmo time, Gabigol no banco. no banco. Eu concordo com o Mauro. Se deu certo dando 2-0, eu acho que ele vai repetir. Eu acho que tem um outro ingrediente nisso aí. O Flamengo perdeu um jogo de Libertadores no meio de semana para um time, convenhamos, o Alcas, né? Um Bangu da Copa Libertadores. Qual seria com pior? todo Alcas ou Liverpool Rapaz, que pergunta difícil. Eu acho que o Liverpool... É porque o futebol equatoriano não tá na frente. O Alcas tem uns caras fortão. Não, tem o uns Alcas caras é um de estúdio, saúde, né? Não. Alcas é Eu acho que Não, a cabeça dele está um trevo agora. isso aí. Acho que não tem... O Vitor Pereira? O cara tá mais perdido do que segue em tiroteio. O cara acha que ele já nem sabe mais o que ele tá fazendo. Eu acho, Flávio, eu acho que Vai nesse ser momento maluco, ele tem vou dizer, As convicções. minimizar, um traço de dúvida na cabeça. Por causa disso, da derrota anterior, tá tratando com o Gabigol, Flávio, que Duro. é duro, cara. Ele não é do cara mais... Ele não Não, é não dos é mais... nem a personalidade que eu estou falando, porque Não, ele tem a mas a personalidade personalidade forte. dele é Eu tô dizendo difícil. o peso dele como artilheiro. E a personalidade também. Ele é um cara que é capaz de chegar na coletiva e falar: ó, não me colocou lá, o problema é dele. Ele tá levando numa boa, por enquanto. Mas eu não sei até onde ele vai levar numa boa, Eu ia não. falar isso É uma agora, dúvida. até quando? Eu acho que é uma dúvida que o
o nosso queridíssimo Vitor Pereira tem para resolver. As próximas horas serão emocionantes. Eu também acho que sim. Eu acho que não tem nenhum time em condições normais do futebol brasileiro que vá para uma final contra o Flamengo e, a não ser que aconteça alguma coisa diferente no jogo, consiga tirar 2 gols. Mesmo o Flamengo em uma fase, o Flamengo não toma. Tem muito time, tem muito elenco. Você vê os 4 que ele colocou de uma vez só no sábado. Pô, ele olha pro banco, ele tinha o Gabigol, o Everton Ribeiro. Então, em cima disso tudo que o Flávio falou, o que é o Gabigol em relação a esses números dele finais no futebol mundial? Seria a mesma coisa que você ir para uma final Paris Saint-Germain e o treinador olhar para outro time e falar, vou montar um time e vou sacar o Messi, Mbappé e Neymar para jogar uma decisão. O que ele está fazendo é mais ou menos isso. A proporção do Gabigol no Flamengo... Cada um tem a sua, cada um tem a proporção. Ou você pegar e tirar o Benzema na final olhando que o Vila Real tem mais posse de bola, por exemplo. Ele está fazendo mais ou menos isso, com o principal jogador do Flamengo. Isso aí sabe o que lembra? Quando ele chegou, já desmanchou 2002, praticamente o time inteiro. Quando você estava lá, no momento que o Filipão assumiu não levar o Romário. É que ele ganhou toda, senão ele estava lá até hoje. Ele não tinha voltado do Japão até agora. O Filipão, quando assume isso... É verdade. Quando ele assume isso, ele não assume indo para a Copa do Mundo. Ele assume isso já nas eliminatórias, no jogo contra o Uruguai, porque, segundo as mais línguas, eu não estava nesse jogo. Foi um dos poucos jogos, de 18 jogos, esse eu não estava. Foi o primeiro jogo do Filipão nas eliminatórias. Foi esse jogo contra o Uruguai, em Montevidéu. Mas, por outro lado, ele teve uma reunião com os cabeças, né? Dizem isso. E esperou a volta do Ronaldo, só que ali tinha muito mais jogador que ele. Tinha o Ronaldo, você tinha o Rivaldo, você tinha o Ronaldinho Gaúcho, que todo mundo já sonhava que ia. Eu vou parar por aqui, galera. O que você acha aí desse possível acontecimento do Gabigol ficar no banco nessa final contra o Fluminense? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho para notícias diárias do Flamengo e curiosidades sobre o clube e jogadores. Valeu, rapaziada!